Então, vamos só dar um oi para o pessoal que está chegando. O nosso bate-papo Oi, hoje é sobre gente. saúde mental da mulher, pela perspectiva de gênero, com a psicóloga Juliana Felício. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da Juju. Vamos só esperar o pessoal chegar. Se vocês quiserem convidar outras pessoas também para participar, a gente pode estar utilizando esse aviãozinho que tem aqui na parte de baixo para estar encaminhando essa live para outras pessoas. Viu, Juju? Se você quiser também mandar aí para alguns amigos, convidar, eu vou mandar aqui também, enquanto isso. Ótimo, vou fazendo aqui. Deixa eu só mandar também. E aí a gente já inicia falando sobre o nosso assunto, o nosso tema que é tão importante. E nesse momento que a gente está vivendo agora, ele tem sido discutido, né, com mais atenção, na verdade. Acho que as pessoas estão voltando mais o olhar para esse assunto da saúde da mulher. Isso, encaminhei aqui para algumas pessoas. Ótimo. Então, primeiro, Juju, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu acho que esses encontros aqui, eles têm agregado muito na minha vida, na minha perspectiva de saúde mental. E você tem muito a acrescentar com esses assuntos que têm sido trazidos aqui, com tanta experiência, com tanto cuidado, generosidade, né, na saúde da mulher mesmo. Eu, como sua amiga e pessoal, pude perceber um pouquinho da sua caminhada, da sua descoberta como mulher, no tratamento da mulher também. E queria que você se apresentasse enquanto as pessoas vão entrando, vão chegando, e aí a gente começa a nossa conversa, que é um bate-papo mesmo, tranquilo, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o assunto. Claro. Gente, boa noite. Eu sou a Juliana Felício, mas pode me chamar de Ju, claro. Primeiro, eu acho que eu quero agradecer a paciência de várias pessoas, porque eu e a Ana, a gente tinha marcado essa live para o mês passado, só que, infelizmente, eu tive uma demanda de saúde, precisei me ausentar do trabalho, precisei tirar um tempinho para mim, para cuidar da minha saúde mental, emocional e física, e por isso a gente, infelizmente, suspendeu na data prevista para setembro, mas a gente pôde retomar, e para mim é incrível e é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite da Ana, enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto mulher. Espero que hoje a gente possa instigar aí umas formiguinhas em todo mundo, tirar todo mundo um pouco da zona de conforto, para a gente pensar esse tema que é tão importante de uma outra maneira, né? Então, eu sou graduada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, acho que deu para perceber pelo sotaque que é aqui em Minas Gerais. Logo depois da graduação, eu entrei em uma formação de especialização de residência e concluí essa residência em 2 anos. E é uma residência especificamente em saúde mental, uma residência multiprofissional, na qual não tinha só eu, mas também outras categorias de profissão relacionadas à saúde. Um pouquinho depois de ter terminado a residência, eu pude me interessar e me instigar pela primeira vez por um tema que me foi tão caro durante a graduação, que praticamente não tive nenhum conhecimento, nenhuma aula, foi em termos de neurociência. E aí comecei a estudar, comecei a ler alguns livros, me interessar por alguns pontos. No meio do ano passado, fui convidada pelas maravilhosas Aline Schwartz e Fernanda Nogueira Campos a integrar a equipe da ONG SOS Mulher e Família daqui de Uberlândia. Essas 2 mulheres inspiradoras e incríveis são, respectivamente, diretora e vice-diretora da instituição, e tive a oportunidade, então, de entrar nessa instituição que trabalha com cuidado e enfrentamento à violência contra a mulher, intrafamiliar e de gênero. Desde então, na verdade, desde a residência, né, eu venho aprofundando os meus estudos, as minhas afetações e o meu trabalho especificamente no grupo das mulheres. E com isso eu quero salientar que não são só mulheres heterossexuais ou mulheres definidas enquanto mulheres, como se mulheres trans, por exemplo, não fossem mulheres. Então, expando a minha área de trabalho para as mulheres, no plural, e tanto que tive a oportunidade de escrever um pouco sobre a minha residência, em um trabalho de conclusão da residência, que a gente pode disponibilizar, já está publicado, que leva exatamente o nome da live que a gente está fazendo hoje, né? Triste, louca ou má, saúde mental da mulher,
pela perspectiva de gênero. E tive a oportunidade esse ano de iniciar minha segunda especialização em Direitos Humanos pela PUC. Então, acho que eu posso dizer com tranquilidade, sem medo algum, que a pessoa Juliana, a mulher Juliana, a psicóloga Juliana, estão sempre centradas nas dificuldades das superações, nas questões dos direitos humanos, em um movimento político, porque eu acho que nós somos políticos. Política não tem nada a ver com o que a gente está vendo nas urnas, o que a gente vê na mídia, a alta exposição. Política tem a ver com você se posicionar a partir daquilo que você acredita que é o melhor para a sociedade. Não só para você mesmo, mas para a sociedade. E é desse lugar que eu venho. Com certeza. Juju, deu uma travada quando você estava falando sobre a questão de sermos seres políticos, né, e sociais, mas acho que deu para o pessoal pegar no finalzinho, deu para entender. E eu queria fazer algumas perguntas para você em relação ao texto mesmo que você escreveu no seu trabalho de conclusão. E eu já falei isso para você algumas vezes e eu repito, eu acho que é um texto fundamental que deve ser ainda ampliado e publicado, né, de outras formas também, com mais estudos, com mais aprofundamento dos casos, porque o que você trouxe ali, aquela pincelada que você fez em relação à sua realidade dentro do cuidado com a mulher, né, com a saúde mental da mulher, e como você mesmo falou, não restringindo a mulher hétero, que nasceu mulher, né, mas pegando aí outras pluralidades dentro dessa construção social do que é ser mulher. E hoje eu queria trazer um pouquinho desse nosso tema aqui, até mesmo para a gente aprender um pouco mais com você em relação ao que questionar, ao que considerar como direito, né? Porque eu acho que essa palavra, quando você traz, igual você fez o curso de... Você ainda está cursando, Juju, a especialização? Ainda está fazendo, né? De direitos humanos. Sim, sim. A gente desconhece os nossos direitos muitas vezes, em vários aspectos, não só como mulher, mas como indivíduo mesmo dentro da sociedade, a gente desconhece esses direitos. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho esse olhar para dentro da, né, para essa perspectiva de gênero. Nós duas somos mulheres, eu acho que aqui a gente pode pontuar de uma forma um pouco mais natural, porque a gente passa por algumas situações. Claro que dentro da nossa perspectiva, que é um recorte de uma perspectiva do que o gênero feminino pode passar, né? Mas que a gente possa levantar esses questionamentos aqui. E uma das coisas que eu achei fundamentais no seu texto, que eu queria até voltar com uma pergunta, eu tomei algumas anotações para não esquecer. Que você fala lá que os serviços sociais de saúde, os serviços de apoio, eles permanecem aprisionados no papel socialmente atribuído ao gênero feminino, né? E que o tratamento dado para as mulheres, ele está exatamente associado a esse papel que é atribuído para a mulher. E aí eu queria que a gente começasse a nossa conversa, claro que ela vai se desenrolar e aí a gente vai construindo juntas, mas essa frase para mim ela ficou muito marcada assim. Como que o papel que a sociedade atribui à mulher, e aí eu acho que a nossa geração que está chegando agora e as gerações futuras, as pressões são diferentes, né? Os papéis atribuídos à mulher, eles estão diferentes, mas mesmo assim a gente ainda tem essa caixinha sendo feita para colocar a gente ali dentro de alguma forma. E aí eu queria começar a nossa discussão, acho que pontuando isso, porque para mim foi realmente algo que me chamou muita atenção. No meu trabalho, eu trago um pouco dessas políticas que existem em termos de construção social, os avanços que a gente pôde adquirir, né? Mas que são avanços teóricos e que na prática, acho que não é só algo de chamar atenção, na prática é desolador quando a gente tem a possibilidade de vivenciar dentro dos serviços de saúde, não só especificamente os de saúde mental, mas os de saúde como um todo. E entender o quanto essa atuação e como os profissionais desses serviços ainda atuam a partir desses estigmas, dessas caixinhas que enquadram o que uma mulher pode, o que ela não pode, como deve, como não deve, o que deixou de fazer, por que deixou de fazer. E durante o meu trabalho, eu trago alguns relatos, e como diria meu orientador, foram relatos de desestruturar, né?
com o intuito justamente de chamar a atenção, de trazer a vivência que eu tive, para ilustrar, para que não fosse algo só da minha cabeça, né? E como está escrito, consequentemente, eu tenho liberdade para dizer desses casos. Então, se a gente pensa, por exemplo, em uma naturalização relacionada à figura da mulher, que vem de muito tempo e ainda se permanece, é a questão da maternagem, da maternidade, de querer ter filhos, né? Acho que para muitas pessoas ainda é um pouco assustador, ou começa a acontecer uma pressão de alguma maneira, quando a mulher está ali em torno de 30, 35, já tem que correr contra o relógio biológico, passando da hora de produzir na fábrica, né? Cadê os filhos? E tem muitas mulheres que conseguiram entender que elas não se encaixam e não se enquadram nesse perfil, e para elas está tudo bem. Mas, por exemplo, eu já atendi um caso de uma mulher que, mesmo se protegendo, fazendo uso de anticoncepcional, mesmo usando preservativo, essa mulher chegou a engravidar. E no nosso país, no Brasil, estou falando de cá, né? O aborto ainda é criminalizado, exceto em situações de abuso ou de desenvolvimento anormal do feto e bebê. Mas se a gente pensa em uma mulher que, mesmo se protegendo, chegou a engravidar, o que seria o natural do senso comum dizer? Tá tudo bem, na hora que essa criança nascer, ela vai gostar desse bebê, ela vai amar esse bebê. Porque ela não tem mãe que dá mama a filho. Mas, parênteses, a gente ouve uma série de histórias de abandono, Ju, tá dando uma travada de mulheres que no não, infelizmente, por inúmeras condições. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, Ana? Oi. Agora tô, mas travou assim muito. Você estava contando o caso, né? Que a mulher mesmo tomando as precauções, ela engravidou e que as pessoas falam que quando o bebê nascer, a mãe vai amar aquela criança, né? Mas depois o final deu uma travada. Eu não sei se o pessoal que está com a gente também travou, mas aqui travou bem. Eu mudei de internet para ver se ainda melhora. Ainda tá travado. Ainda tá muito, tá melhorando. Agora voltou. Agora voltou. Vamos lá. Tá. Uhum. Qualquer coisa vai me avisando que eu vou tentando daqui, tá? Uhum. Então, estava contando do caso dessa mulher que, mesmo se protegendo, usando mais de um método, inclusive, né, contraceptivo, engravida, e muito do discurso da equipe médica, quando ela chegou ao pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, em um processo de perda desse bebê, né, de fato, em um processo de aborto espontâneo, a maior parte da equipe sustentava que, não, a gente tem que fazer de tudo que a gente puder para fazer esse bebê sobreviver, para ela se tornar mãe, algo que ela não quis, que ela nunca quis. E quando essa criança nascer, relaxa, gente. Ela vai aprender a amar essa criança, ela vai amar essa criança. Como uma naturalização que a gente ouve bastante, né? De amor de mãe é incondicional, todas as mulheres vão amar os seus filhos, sendo que a gente, na realidade, quando a gente pode ter contato com mulheres que, infelizmente, não puderam estar com seus filhos, a gente vê... Ju, tá travando muito. Na verdade, isso não acontece. Travou aqui de novo, tá parado. Deixa eu tentar de novo. Uhum. Ju, desculpa, termos que retomar, né? Mas... Eu que peço desculpas, fui eu que comecei a cair aqui, a despencar. Não preocupa. Se você quiser retomar a história e a gente vai continuando a conversa, claro. Acho que fica mais completinho para quem chegar Tudo agora. Uhum. Então, estava comentando, né? Você colocou a questão de eu falar no trabalho em relação aos serviços de saúde. E comecei a contar
E uma percepção que ainda é muito presente na nossa sociedade, mesmo quando a gente pensa que a gente está em pleno século XXI, né? Então, um dos casos que eu trago na tese, né, da residência é de uma mulher que fazia uso de múltiplos métodos contraceptivos porque ela não queria engravidar, ela não se identificava com esse desejo de ser mãe, mas infelizmente, mesmo usando os métodos contraceptivos, ela engravidou. No nosso país, aqui no Brasil, qualquer situação de aborto só é legalmente permitida em casos de estupro, em casos de violência sexual, comprovadamente que seja, né, a concepção foi por conta de um ato de violência sexual, ou em casos de má formação e má desenvolvimento do feto. Então, ela não poderia tomar nenhuma atitude, mas ela entrou em um processo de aborto espontâneo e foi para o pronto-socorro de uma unidade de saúde daqui. E quando ela chega nessa unidade, ela não chega chorando, ela não chega demonstrando nenhuma reação tradicionalmente ruim, se a gente pensa, por exemplo, em uma mulher que quer ser mãe e percebe que está perdendo o bebê. Mas como não era o caso dela, ela não chega chorando. E aí o pessoal me aciona. Por quê? Poxa, tá perdendo um bebê, não chega chorando? Tem problema psicológico. Chama lá a salvadora da pátria, vulga psicóloga, para descobrir o que está acontecendo. E conversando com ela, ouvindo essa mulher, entendendo a história dela, não tinha um mínimo motivo para ela estar triste. Tinham outras configurações que na tese eu descrevo um pouco mais sobre a relação afetiva que ela tinha, mas ela realmente não tinha motivos para chorar. Por mais que ela sabia que fisicamente o que estava acontecendo poderia ser ruim, ela estava sentindo as dores, as contrações, estava sangrando bastante, ainda assim, tudo que ela estava sentindo fisiologicamente não era o suficiente para deixar ela entristecida, porque ela estava se sentindo aliviada. Uhum. E para muitas pessoas ainda é um choque ouvir esse tipo de cena, né? Enquanto eu a descrevo. E a equipe como um todo insistiu muito em tentar salvar esse bebê. Então, todas as intervenções que a equipe tentava, ela se recusava. E a equipe, que não havia ouvido a história dessa mulher, não tinha entendido o que significava ser mãe para ela, caso ela fosse, quis tentar, chegou até a argumentar com ela de, por exemplo, então, já que você não está aceitando a gente fazer nenhum procedimento para salvar o seu bebê, você vai assinar uma declaração falando que você está consciente do que você está fazendo com a criança. Como se ela estivesse fazendo um aborto, sendo que o aborto foi espontâneo, né? Então, essa é uma percepção de que toda mulher quer ser mãe, ou se não quer, quando o bebê nascer, vai num passe de mágica, amar essa criança sem um mínimo de compreensão psicoemocional e da história dessa mulher. E essa caixinha ainda é muito presente. Algo que a gente vê nas gerações das nossas bisas, das nossas avós, das nossas tataravós, das nossas mães, com a gente, e ouso dizer que talvez vai perdurar, infelizmente, por um bom tempo. Então, esse é um dos exemplos, né? Que equipe é essa que está capacitada ou não a entender isso? Ah, mas é muito subjetivo. Porque cada experiência que cada pessoa, independente do gênero, viva, é subjetivo. Eu não tenho como universalizar essa configuração de mãe, essa configuração de filha, essa configuração de mulher, porque é subjetivo mesmo. Mas parece que é um problema, né? Entender que é subjetivo. Não dá, parece que não cabe no cuidado da saúde da mulher como um todo. E isso foi ficando muito evidente no meu trabalho, né? Tanto em casos específicos de transtornos já cronicizados, já muito bem estruturados e estabelecidos. Então, por exemplo, no caso de mulheres com transtorno de bipolaridade, depressão crônica, transtorno de ansiedade generalizada, mas também com mulheres que não tinham nenhum adoecimento taxável aí dentro da psiquiatria, né? Que talvez estavam sofrendo por conta do que elas estavam vivendo, mas que não eram pacientes da psiquiatria, por assim dizer. Então, tanto na saúde geral quanto especificamente na saúde mental, esses estigmas, esses papéis de gênero atribuídos à mulher, eles ainda ecoam. Eu não sei se eu consigo dizer
que mudou. Eu acho que eles foram assumindo outras caras, como se eles tivessem se fantasiado, e hoje o que a gente observa são esses novos reflexos, essas novas configurações. Eu não sei se você lembra, antes da nossa primeira data, né, suposta data da nossa conversa, eu comentei com você que eu dei uma futicada na internet para achar vídeos, explicações sobre saúde mental da mulher, e eu posso falar assim que 95% das coisas que eu encontrei, eles estavam falando da questão biológica. E a gente sabe que nós somos seres biopsíquicos sociais, né? E eu te falei que, por espanto, sim, nenhum desses vídeos, dessas discussões, trouxe essa questão dos papéis que são dados à mulher dentro da sociedade. E falavam da questão hormonal, da menopausa, e como isso afetaria a questão de humor, né? De transtornos associados ao humor, depressão, bipolar. Enfim, a gente sabe que existe uma peculiaridade biológica da mulher. Eu sei disso como neurocientista, que o próprio cérebro da mulher e do homem, nós temos peculiaridades, não diferenças significativas, mas a gente tem peculiaridades de associações, de formações de memórias, de processos cognitivos. Não estou falando que um é melhor ou pior do que o outro, né? Mas a gente tem coisas que são ali um pouco, sim, diferentes. Mas, além disso, não existe só a biologia por trás desse processo, né? A gente carrega uma história de acordo com as experiências que a gente vivenciou dentro da sociedade na qual a gente estava, incluído naquele momento da nossa vida, durante a nossa trajetória. E isso, Lucas, na nossa última conversa, que a gente trouxe, eu acho que, não sei se você chegou a ver, amiga, mas eu tive uma conversa com um psicólogo também, ele é psicólogo e ele é da Polícia Federal. E ele falou um pouquinho sobre psicologia e a garantia dos direitos humanos e os avanços sociais coletivos. E ele trouxe muito essa questão para a gente, associada à importância da sociedade na constituição do indivíduo, como um indivíduo, mas também a formação do indivíduo no papel de mudança social. E aí, quando a mulher ela se percebe como um indivíduo, e eu estou falando, trazendo isso para o gênero, porque é a nossa discussão aqui hoje, mas como você falou, isso não é só dentro do aspecto da mulher, né? Quando eu me percebo, então, sendo às vezes colocada, taxada, colocada dentro dessas caixinhas, através de um diagnóstico que trate só os sintomas, que não veja essas peculiaridades que você falou, e é algo muito complexo, somos seres humanos complexos, convivências, experiências, associações, enfim, eu acho esse assunto muito fantástico de ser abordado, porque o que a gente está fazendo aqui são levantar alguns pontos, né? Não são respostas prontas, né, Ju? E a frase do seu TCC, só para finalizar minha fala, a questão do triste, louco ou má. A mulher, quando ela tem algum desequilíbrio emocional, né, que todo mundo pode ter, em qualquer situação, em qualquer etapa da vida, a mulher ela é taxada, na verdade, como um indivíduo que tem algum problema psicológico associado à emoção que ela está, às vezes, exprimindo naquele momento. E se a gente for pegar uma outra perspectiva aí, se a gente for pegar um homem, às vezes, numa mesma situação, ele não vai ser taxado como triste, louco ou má, né? Triste, louco ou mal, desculpa. Só para a gente ver essa diferença que a sociedade também trata, às vezes, dentro de uma mesma situação, comportamentos similares, a gente tem julgamentos completamente diferentes, né? Enfim, não sei se você quer... Falei muito. Não, completar. perfeito. Ótima a sua colocação, não tem nada a acrescentar. E aí, Juju, anotei várias coisas, tá? Desculpa eu estar olhando aqui, mas eu estou olhando, na verdade, pro caderninho com as anotações do seu TCC. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente falar sobre as políticas públicas, e antes até mesmo da gente chegar na questão do aumento do número de casos de violência contra a mulher agora, durante a quarentena, eu queria que a gente trouxesse um pouquinho do histórico do cuidado à saúde da mulher no Brasil. Porque até o histórico da saúde mental no Brasil, ele é recente. Né? De 1930, a gente teve o primeiro hospital psiquiátrico, né, instituído no Brasil. Mas como que foi a construção desse cuidado à saúde da mulher no Brasil? Para a gente não ficar muito apegada a datas e dar um panorama mais geral, né? Quando a gente pensa na saúde,
acho que a construção da saúde em si, ela veio muito baseada em evitar a morte e o adoecimento, né? Até a gente chegar na evolução de hoje, entender que saúde não é só a ausência de doença, é a promoção de uma série de fatores de qualidade de vida em termos múltiplos, né? Mas quando a gente pensa na questão de sobrevivência, em termos de saúde geral, as mulheres elas eram cuidadas a partir de adoecimentos, né? Então a gente está aí no Outubro Rosa, até vi um filme ontem, se a gente pensa, por exemplo, no câncer de mama, né? Não tinha um exame preventivo de câncer de mama, se a gente pensa no início do desenvolvimento dessa concepção de saúde. Né? Não se tinha exatamente quais remédios fariam efeito, não se tinha uma pesquisa científica que comprovasse a eficácia de tratamentos, de formas de intervenção, de formas de cuidado, e aqui eu não estou nem falando de medicação, não, né? Quero expandir para além disso. E a partir do desenvolvimento científico, a gente tem, então, o início das pesquisas, especificamente na psicologia, o início de laboratórios experimentais para múltiplas causas, muito advindos do final da Segunda Guerra Mundial, né, que estremece todo o cenário político mundial, para não só se pensar depois que o desastre aconteceu, depois que a doença se instaurou, mas como que a gente pode evitar isso? Então, surge os direitos humanos, a saúde, a educação, a política, a saúde mental, tomando um pouco mais de movimento no sentido preventivo. Quando a gente olha para a saúde da mulher, ela começa sempre a ser pensada pela questão reprodutiva. Então, é como se a mulher, de fato, se resumisse a portadora de um órgão reprodutor e ela tem que ser cuidada para tal. E quando eu penso em reprodução, antigamente a gente não poderia sequer sonhar com direitos reprodutivos ou direitos em relação à própria sexualidade, ao próprio corpo, à escolha de métodos contraceptivos. Não. Era, vamos fazer um pré-natal, vamos acompanhar essa gestante, acompanhar o bebezinho quando ele nasce, garantir aí o puerpério, os primeiros meses, os primeiros anos dessa criança. Tá saudável? Ótimo, ponto, acabou. Não se tinha uma outra concepção para além disso. A psicologia acabou se encontrando aí com essa questão do direito da saúde reprodutiva, muito por conta exatamente do que você disse, que a saúde mental, mesmo dentro da psicologia, já foi pensada inicialmente pela questão hormonal. Então, se a gente pega, por exemplo, alguns teóricos, alguns estudos mais antigos, a gente vai ver que transtornos, crises, episódios de uma desorganização psicoemocional da mulher era tomado por como que está o hormônio dessa mulher? Só dá um remedinho para o hormônio que vai ficar tudo bem, né? Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, as pessoas falavam assim, tem que medir o lítio, porque quem tem lítio baixo é porque está com depressão, como se fosse simplesmente isso, né? Pode existir essa correlação? Ok. Mas se a gente pensa nesse sistema, ele vai ficando ineficaz. Então, também com o avanço de outras metodologias, de outras teorias, a gente sai do direito reprodutivo no sentido de garantir que essa mulher tenha um bebê, reproduza, para a gente começar a pensar, bom, se ela tem um sistema reprodutor, a gente começa a olhar para os cânceres, né? Ainda para a situação de adoecimento, de mama, de ovário, de útero, então continua um pouco fechado nisso. Mas a gente continua vendo que isso não é o suficiente. E aí, quando a gente tem em 1930, a partir de 1930, o desenvolvimento das instituições psiquiátricas, as mulheres inadequadas eram consideradas as mulheres loucas. Quando eu digo inadequadas, que não querem casar, que têm relação com múltiplos parceiros, que não casam virgem, que não querem ser mães, que moram na rua, que bebem, que não correspondem aos seus maridos sexualmente, ou seja, tudo é problema da mulher, né? Então, acho que naquela época era difícil não ser inadequada. Eu, por exemplo, já teria internado há muito tempo se fosse naquela época. E com isso, os hospitais psiquiátricos, eles vão servindo de depositário das rejeitadas, né? Acho que dos rejeitados como um todo, mas também das mulheres.
E uma nota muito importante a se fazer é que grande parte da população feminina de hospitais psiquiátricos, naquela época e hoje internadas em enfermarias de emergência psiquiátrica, são negras. Mulheres negras de baixa renda em condições de miserabilidade. E em uma condição totalmente desumana. Se alguém ainda não conheceu, sei que a Aninha já, vou indicar o livro e o documentário Holocausto Brasileiro, que conta da realidade crua, totalmente sem filtros, de como eram tratadas todas as pessoas internadas em uma condição de internadas à força. A partir disso, a gente tem alguns teóricos muito mais fora do país do que no Brasil, que vão tentar pensar uma forma mais humana de se funcionar. E aí a gente tem a possibilidade de expandir as políticas, tanto de saúde geral, quanto de saúde mental. Com isso, a gente, ao longo aí dos últimos 25, 30 anos, a gente tem algumas políticas que são lindíssimas e são maravilhosas, como o Plano de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, que vão considerar não só o aspecto biológico, mas que vão entender que as mulheres elas sofrem múltiplas jornadas, é mãe, é companheira, é trabalhadora, é responsável pelo trabalho doméstico. Em muitas das famílias já é a que ocupa a posição de provedora financeira, mesmo com baixíssimos salários em comparação a homens, com menor possibilidade de acesso a cargos altos, péssimas condições até de desenvolvimento de trabalho, né? Se a gente olha maciçamente para o trabalho, por exemplo, de carteira assinada, a maioria são homens e não mulheres, né? Então, mulheres trabalhando em condições informais. Essas políticas e esse plano também vão olhar para a questão do contexto. Eu, mulher branca, de 28 anos, eu não tenho a mesma experiência morando em cidade. Eu não tenho a mesma experiência que uma mulher indígena morando na sua tribo. Então, essas políticas vão entender que é preciso compreender a saúde geral e a saúde mental, entendendo a mulher indígena, a mulher com deficiência, as mulheres negras, as mulheres que se identificam com o grupo LGBTQIA+, as mulheres que queiram ou não ter filhos, as mulheres que tenham ou não transtornos mentais diagnosticados ou que tenham um sofrimento, um adoecimento mental, as mulheres em situação de rua, as mulheres usuárias de múltiplas substâncias psicoativas. Então, é a partir disso que a gente refina o olhar para entender que não existe a mulher, mas que existem mulheres, né? E dei até o título da minha tese de saúde mental da mulher como um tom provocativo, porque não existe uma. Mas, se a gente generaliza, por exemplo, se eu disser para você e para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, nossa, eu conheço uma mulher que infelizmente teve depressão. Automaticamente, não porque nós somos racistas, mas automaticamente nós vamos pensar em uma mulher branca. Porque isso está muito naturalizado. Porque ninguém, quase ninguém, na política e na realidade, olha para a mulher negra. Vou corrigir a minha fala. Hoje a gente tem inúmeros movimentos de congressos, de professoras negras, de escritoras, de filósofas, de psicólogas, de advogadas que estão mobilizando uma maior atenção, um maior cuidado, respeito e dignidade às mulheres negras. Mas a gente já naturalizou isso tanto que a gente vai pensar na mulher branca. Provavelmente a mulher branca de classe média, que talvez ali, na maioria das vezes a gente pode pensar assim, nossa, será que ela ficou deprimida e tentou se matar por conta de um relacionamento afetivo? A gente vai fazendo esses ganchos, né, sem entender, mas a gente naturaliza. Então, a partir desses avanços, a gente tem inúmeras políticas que são maravilhosas, assim como a política de enfrentamento à violência doméstica. Mas, na prática, o que a gente vê é uma dissonância gritante de como os serviços são capacitados, de como a sociedade vai reforçando estigmas e reviolentando essas mulheres que vão para a saúde geral, que vão para a saúde mental, que sofrem violência por conta disso, dessa naturalização, dessa construção de uma mulher que não existe. Com certeza, Ju. E aí eu queria te perguntar sobre a questão da violência, sobre a questão até do número de atendimentos que você tem feito agora na quarentena, se você puder
compartilhar um pouquinho da realidade, como tem sido agora, né? Eu acho que não só para as mulheres, mas para todo mundo tem sido um período de bastante conflito interno e também externo, né? A gente tem percebido uma polarização aí de inúmeras questões, e eu queria que você, se você pudesse, sentisse a vontade de compartilhar um pouquinho para a gente como tem sido agora, nesse período. Claro. Como eu havia dito, né, no inicinho, eu trabalho em uma instituição que promove acompanhamento, cuidado, amparo, suporte a mulheres que são vítimas de múltiplas violências. Não só a doméstica, mas, sem sombra de dúvidas, com essa situação de isolamento social, mesmo que a maioria das pessoas precise sair para trabalhar, para resolver outras questões, ainda o que a gente percebe, pelo menos aqui no Brasil, é uma intensificação da convivência. Então, quero trazer uma cena, né, para cada mulher e também para cada homem que estiver nos assistindo, tentar se colocar nesse lugar. Então, vamos pensar em uma mulher em torno de 45 anos, extremamente religiosa, com uma crença e uma interpretação de sua religiosidade, na qual ela acredita que a mulher tem que suportar tudo da vida familiar, que a mulher tem que estar ao lado do seu companheiro em todos os momentos, que é a mulher que educa o companheiro e ajuda ele a crescer e evoluir. Essa mulher tem 3 filhos com esse companheiro, filhos de idades distintas. Ela sempre foi responsável pelo trabalho doméstico. Acho que a gente tem que parar de usar a palavra afazer doméstico, porque o que é doméstico é um trabalho e deveria ser remunerado. Então, ela é responsável pelo trabalho doméstico, integralmente pelo cuidado das crianças e por cuidados com esse homem, que ela acha tranquilo, mas de um modo que ele praticamente não faz nada sozinho. Ele só vai trabalhar e volta. Todas as outras atividades dele, ela que tem que gerir. E essa mulher, antes da pandemia, ele pelo menos saía para trabalhar. Mesmo que fosse meio período, mesmo que fosse pelo menos ali a sexta e o sábado só de convivência, mas agora esse homem está em home office. Se ele demandava isso aqui dela em vida normal, sem pandemia, ele vai demandar isso aqui dela em home office, na convivência com ela. Então, a situação de violência dessa mulher, ela foi repotencializada. Não é que a violência nunca existiu, do nada ela vai começar por conta de uma pandemia. Tinham outros tipos de violência. Então, a gente tem recebido casos em que antes, por exemplo, acontecia violência psicológica. Por uma violência verbal, mas agora já foi para uma violência física. Né? Às vezes acontecia uma violência moral, agora foi para uma violência psicológica e patrimonial. Então, o que a gente tem é um desdobramento por conta da situação de violência intensificada, porque a convivência entre essas duas pessoas está intensificada. Em termos de números, né, a ONG ela entrou em quarentena, se eu não me engano, dia 24 de março, e a gente optou por trabalhar online. E o que a gente percebeu foi uma gigantesca incidência de novos casos. Pessoas, então, que a gente não conhecia, que nunca tinham buscado a instituição anteriormente, e foram acionando através do Instagram, através dos números de WhatsApp, do Facebook, pedidos de ajuda. Inclusive em casos de pedidos de ajuda não para elas mesmas, mas para uma vizinha, uma tia, uma avó, uma irmã, a mãe, a madrasta. E com isso, no início da quarentena, a gente acabou suspendendo os atendimentos fixos, que a gente tem alguns atendimentos físicos, principalmente no setor de psicologia, né? E a gente foi optando por promover acolhimento, que é esse primeiro momento de quando a pessoa busca pela primeira vez a instituição, né? Então, se antes a gente tinha, por exemplo, uma frequência de 4 pessoas novas atendidas por dia, por um profissional, e no máximo por 2, aliás, nessa pandemia a gente começou a funcionar com 5 profissionais fazendo acolhimentos diariamente. Então, eu não vou nem conseguir te dar números assim, mas só para vocês entenderem, né? Aumentou drasticamente o número de profissionais aí promovendo esse primeiro acolhimento e foi chegando caso de todas as formas, assim, ligando em telefone, WhatsApp, a gente está com 3 números de WhatsApp,
estava com 2, agora na verdade a gente está com mais. Pelo Facebook, pelo Instagram, então vinha de todos os lados, né? Então cresceu muito, o número de denúncias está aumentando, o que a gente tem de informação especificamente aqui em Uberlândia inclusive de que a polícia abriu um canal para boletim de ocorrência online, porque a gente também sabe da dificuldade dessas mulheres de abrirem um boletim de ocorrência, iniciarem um processo associado a Maria da Penha, já em situações normais, né, em que talvez via esse companheiro aí 2 vezes na semana, no máximo, convivia com ele 2 vezes na semana. Imagina agora, uma mulher que tá lá na casa dela, enquanto a gente está aqui fazendo a live, e o marido espancou ela 15 minutos atrás. Como que ela vai fazer um boletim de ocorrência? Então é muito sério, né? Tem crescido drasticamente, e o que também tem nos aterrorizado, adendo na nossa conversa, é o crescente número de violência contra crianças e adolescentes. Múltiplas violências também nessa situação de pandemia, né? Então, a pandemia, para mim, que trabalho na área, ela veio despertando o pior dos relacionamentos, da violência, das relações conturbadas, das relações abusivas, opressivas e violentas. Então, a gente tem sentido isso muito mais também, sem sombra de dúvidas. E como que é esse acolhimento, amigo? Uma dúvida, assim, pessoal mesmo. Porque eu acho que a gente, como mulher, escutar relatos desses, né, de violência, dessas situações, até mesmo violência não só física, mas psicológica, emocional. Como que é, assim, como você consegue fazer um acolhimento, até mesmo criando um distanciamento que cuide da sua saúde mental? Porque, assim, você está cuidando da saúde mental de outras mulheres, mas você também é mulher e quem cuida da sua saúde, né? Da sua saúde mental aí. E como que é feito esse acolhimento? Eu falo no sentido de que, vamos pensar só o seguinte, vou trazer algo aqui, mas de relatos de uma pessoa muito próxima que teve um relacionamento muito abusivo por anos e ela, todas as vezes que ela passava por uma situação como essa, ela relevava acreditando que porque a pessoa se arrependia em seguida, né? Então tinha o episódio, tinha violência, e aí num segundo momento a pessoa estava, o agressor estava completamente arrependido e a pessoa passava por cima daquela situação. Então eu calculo mais ou menos aí que foram em torno de 2 anos e meio, mais ou menos, para essa pessoa desistir de querer ajudar o outro, e que foi uma dor enorme para ela, e realmente perceber que aquele relacionamento, na verdade, estava destruindo tudo que ela tinha dentro dela, né? A essência dela, a autoestima dela, não era só o físico, não era só o mental, era tudo. E aí ela ficou num estado de completamente, de total... ela ficou perdida, eu não sei nem como falar isso, ela ficou completamente sem saber, assim, o que fazer, como retomar a vida, como se auto-perceber, como construir relações, porque ela não tinha mais com o que comparar, sabe? Parece. Então, a minha pergunta no sentido de como é feito o acolhimento, eu acho porque mulheres que passam por situações como essa, elas criam uma desconexão, elas fragmentam a própria, né, o próprio eu ali, e elas criam uma desconexão entre a essência dela. E como que é feito? Assim, por curiosidade mesmo. Como é feito esse trabalho? Na ONG, especificamente, quando a gente fala do acolhimento, é mais essa primeira conversa, só para a gente entender o que a ONG, com os múltiplos profissionais de múltiplas categorias, né, que compõem a ONG, o que a ONG pode oferecer e pode fazer para aquela pessoa, e orientações que extrapolam o nosso poder de atuação. Às vezes essa mulher já chega, por exemplo, determinada a fazer um boletim de ocorrência, mas não é na ONG. Aí a gente orienta, explica e até conversa com ela sobre esse constrangimento, né? Porque, infelizmente, os policiais não são uma categoria tão preparada para acolher e ouvir violência, né? Então, tem múltiplos casos. Então, esse primeiro acolhimento é para entender bem brevemente o caso, mas já é muito impactante. Mas a maioria das vezes ele é feito pelas nossas assistentes sociais,
né, a Carol e a Raíza. Eu já fiz e quando alguém tem a disponibilidade de fazer, faz, né? Mas eu acho que o aprofundamento nessa carga da violência acontece de uma forma muito mais frequente para nós psicólogos, porque a partir de um momento que eu tenho possibilidade de atender uma pessoa, eu faço o acompanhamento psicológico dela continuadamente. Então a gente estabelece um dia e um horário fixos para eu promover uma escuta e um acolhimento para ela. Então é diariamente mesmo, né? Tem dias que eu falo assim, nossa, eu saí aqui do quarto e parece que eu só quero dormir, né? Porque parece mesmo que é uma puxada de energia, dependendo do que você ouve, né? Às vezes você nem precisa ouvir nada, mas essa mulher já chega extremamente fragilizada, fragmentada, como você colocou, né? E é um distanciamento, eu brinco que é como aprender a nadar, né? É um mergulhar para entender e me colocar no lugar dessa mulher para ter uma empatia, mas é um voltar para a superfície porque eu preciso ajudá-la. Eu não posso só pegar a dor, o sofrimento dela, trazer para mim e sofrer junto, né? É claro que tem casos que ficam ali na minha cabeça, me afetam, e isso também depende de como eu tô, né? Não só do que essa mulher vai trazer para mim, mas eu preciso nadar. Eu preciso mergulhar, ter o aprofundamento, ter uma certa suportabilidade para ouvir o que ela vai me dizer, mas voltar para, por exemplo, a partir do que ela me dizer, do que ela me disser, eu perguntar para ela, e como que você se sentiu? Né? Porque eu acho que quando a gente fragmenta, é porque a gente perdeu um pouco o exercício de se perceber afetivamente, de entender como que eu me senti, né? E acho que todos nós fazemos isso, independente de vivermos ou não violência. Né? Na correria do dia a dia, a gente simplesmente não olha para as nossas emoções, para as nossas afetações e os desdobramentos que elas vão ter. Então, quando você me diz desse caso, né, olha, tem casos que vão levar muitos anos, tem casos em que essa mulher não vai querer se separar, ela não vai se separar. Tem casos em que essas mulheres vão se separar e por algo que continuou ali, ou até por uma aprendizagem afetiva, entram em um próximo relacionamento que também é abusivo, opressor e violento. Então, tem essas repetições. Mas eu penso que, até para a gente evitar isso, né, o ideal seria, de fato, um suporte psicológico. Né? Eu não sou contra, de modo algum, as pessoas terem uma rede de suporte além, um familiar, um amigo, o trabalho, uma prática de saúde, uma prática alternativa, que eu acho que nem é alternativa, mas o pessoal chama de prática alternativa de saúde. Isso tudo faz bem, isso tudo movimenta para o autocuidado. Mas ela só vai se entender na dimensão do psíquico. Então, a terapia é muito necessária, né? E não só para ela, mas também para mim. Então, quem cuida da violência também tem que se olhar, não no sentido de que eu vou reproduzir com ela a violência que ela sofreu, mas do modo como aquela violência me violenta, né? Como que eu me sinto em determinados relatos? Porque é claro que eu vou me sentir, eu já senti em determinados acompanhamentos, em determinadas sessões, vontade de vomitar. Eu já chorei junto com a pessoa que estava me atendendo, porque eu não parto da ideia de que um psicólogo não se afeta, né? Eu acho que a gente trabalha com afetos dos outros e usa o afeto enquanto instrumento. Então, eu já me emocionei, eu já fiquei extremamente brava de querer sair aqui da minha casa e ela resolver para ela. Falei, não, vou tirar esse cara daí, vem aqui para minha casa, né? Deixa eu te pegar e te levar lá para minha casa para você ter um outro tipo de vida. Mas tem as limitações, né? As minhas limitações enquanto ser humano e as minhas limitações enquanto psicóloga. Então, é me cuidar, olhar para mim, né? Hoje em dia, depois de muito trabalho, eu aprendi a definir um limite até de atendimentos por dia, porque é um investimento psíquico, mental, intenso, né? Na maioria das vezes, não sei se todo mundo já fez terapia, mas a sessão dura 50 minutos a 1 hora. Então, é um processamento de informações muito grande e de informações muito variadas. Então, fui aprendendo a criar certos limites, a estabelecer certos limites. O que não significa que eu vou estar 100% firme e não, nada me afeta. Né? Tem momentos em que há um cansaço, há uma fadiga, e a gente tenta manejar
para repor as energias de outras formas. Seja eu também fazendo terapia, seja usando a meditação, o reiki, a yoga. Eu, por exemplo, adoro praticar atividade física, apesar da preguiça de alguns dias. Então, seja gastar uma energia, seja assistir uma série que eu gosto, né? Isso tudo é uma forma de trazer um certo alívio. Então, eu não tenho como ajudar essa mulher a promover autocuidado se eu não faço isso comigo mesma, né? Uhum. E eu, por mais que tenha essa carga, né? Eu falo isso para as pessoas. Tem dias que eu durmo muito cansada, durmo muito preocupada, mas nada compensa o que eu aprendo, assim, o que eu ouço, o quanto isso me ensina, o quanto faz eu olhar para mim mesma, né? Para os relacionamentos que eu tive, para as figuras masculinas com as quais eu convivi e ainda convivo, para o meu sofrimento dessas caixinhas que eu precisei explodir aí, destravar, né? Para ser a mulher que eu quero ser, a mulher que eu avalio que compete a mim, né? Para eu me descobrir. Então, isso me ensina muito, né? Eu não tenho palavras, assim, porque eu acho que é uma relação de confiança, de intimidade, de vínculo, que já a primeiro momento, independente do que ela chegue, dizendo para mim o que me fortalece essa mulher está confiando em mim para isso. Né? Seja, eu não acho que ela vem só pelo desespero, não, ela confia. Né? Tanto que tem mulheres que elas não vão dizer, porque elas não estão em um momento propício emocionalmente, elas não dão conta emocionalmente de dizer daquilo. Tudo bem, não tem problema. A gente pode aumentar essa confiança, alargar esse vínculo, essa intimidade, para promover um outro momento em que ela possa. Né? Então, eu sou muito grata, sou muito apaixonada pelo que faço, apesar das afetações que vão ecoando em mim. Mas acho que também são essas afetações que me movem a ser política, a um trabalhar político, a um amar político, a um estar político, a todos os verbos possíveis políticos, né, para tentar promover, construir uma sociedade que não seja amparada nessas múltiplas violências. Eu preciso acreditar nisso, senão amanhã eu não trabalho. Eu te pergunto, quando vai ser o seu curso? Conte-nos para nós da sua ideia do curso. E eu tô brincando em relação a quando, mas eu queria te fazer essa pergunta em relação a se esse curso que você pensou e está idealizando, né, está estruturando, se ele seria, às vezes, uma forma até da gente abordar mais essas questões, mas trazer instrumentos também para as mulheres em relação ao cuidado com a saúde mental. Fala um pouquinho para a gente. Sim, tá. Então, né, a dona Ana fica aí jogando os verdes, e ela tem cursos maravilhosos, já fiz vários, e procurei essa magnífica para conversar sobre esses cursos, justamente para pensar em interconexões possíveis entre neurociência, que é algo que eu adoro, né, e a saúde mental da mulher. Acho que nessa parte eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, mas para ambos eu preciso continuar estudando, né? E parece que a cada dia que eu penso mais nisso, fica mais claro, eu acho mais pontos de conexão, né? Para a gente desmontar um pouco essa noção de que, ai, nossa, emoção e razão, elas estão sempre brigando. Elas não estão brigando. Seu cérebro está promovendo toda a sua razão e a sua emoção ao mesmo tempo. Se você não sabia, eu e Ana estamos te contando. Então, a Renatinha estava com a gente na live aqui, eu não sei se ela ainda está, mas eu falei exatamente isso para ela ontem na nossa aula. Ótimo aí, ó, viu? Mais uma pessoa para testar, mais uma testemunha. Então, venho pensando, né, em como estruturar esse curso, para a neurociência também não ficar parecendo um papo de documentário inacessível das pessoas super, ultra inteligentes do mundo. Não, é muito mais simples do que a gente imagina, apesar de terem os nomes difíceis, mas a gente consegue adaptar, né, para a gente entender como que minimamente isso tudo aqui, ó, essa Juliana toda aqui funciona, se relaciona, ama, sofre, chora, trabalha, né? E quando a gente pensa especificamente em saúde mental, e se a gente pensa mais na neurociência nessa ligação, a gente sempre fica achando que é pelo lado do adoecimento ou pelas intervenções medicamentosas, qual medicamento vai promover aumento ou baixa de serotonina dos receptores,
E não necessariamente a neurociência é isso, né? Ela também pode ser e é um campo frutífero porque nos ajuda. Mas o curso, acho que ele vem me instigando muito mais em um sentido preventivo mesmo, né? De autocuidado, em múltiplos sentidos. E quando eu penso nessas ferramentas, mais uma vez, é claro que elas vão ser subjetivas, mas eu acho que a troca de experiências é o que viabiliza a gente para uma experimentação, né? Então, se eu, por exemplo, nunca tinha feito meditação, mas eu tenho uma amiga que é professora de yoga e faz meditações incríveis e tem esse canal maravilhoso, eu posso me abrir para essa experimentação, mas também entender o que isso tem a ver com a minha saúde mental. O que sair para dar uma corrida no parque, que parece bobo, que parece pequeno, pode auxiliar, não vai mudar drasticamente, mas pode ser um guerreiro aí nessa história, né? Como que eu posso montar então um exército para me proteger de múltiplos adoecimentos mentais relacionados à ansiedade, à depressão, a demências, né? A gente está aí sobrecarregado de informações e eu pelo menos acredito que em um certo momento isso vai ser muito prejudicial em termos neurológicos, né? Então como que eu desacelero? Como que eu identifico os meus pontos psicoemocionais que precisam ser mais bem trabalhados, como que eu me atenho mais às minhas emoções, às minhas percepções, ao meu sofrimento, né? A gente vive aí uma era que quer anular o sofrimento com pílulas, sorrisos e redes sociais. E nada disso vai funcionar. A gente está tampando o sol com a peneira, né? Não é algo totalmente de fora que Não, faz vai parte da nossa salvar a gente. existência, o sofrimento faz parte, Sim. né? E Então, ele promove evoluções. Eu não posso tirar algo que é do humano e que, inclusive, tem um certo poder motor, né? De mobilizar para alguma coisa. Então, não sei quando, mas juro que estou pensando com carinho. Acho que a PUC, né, com a especialização nos direitos humanos, também tem me mexido muito, mas quem sabe aí dá para integrar um pouco desses 3 pontos e vou pensar melhor, vou estruturar melhor. E quero acreditar que 2021 vai nos proporcionar que esse curso seja presencial, seja toque, olho no olho, e abraço, e cafezinho e queijinho, igual o mineiro gosta, e múltiplas trocas e muita ressignificação das nossas experiências enquanto mulheres, enquanto ser humano, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, enquanto uma pessoa integral, com todos os papéis e todos os compromissos que a gente vai assumindo com os outros e com nós mesmos. Então, vamos acreditar em 2021 e vou me estruturando, me organizando até lá. vamos, confiamos. Amiga, já completamos mais de 1 hora do nosso bate-papo. Fluiu tão rápido. Pois é. E eu queria te agradecer mais uma vez pela nossa conversa. Se você quiser completar com mais alguma coisa, mas eu acho que você trouxe de uma forma muito construída, muito linear, pontuando bem os aspectos. Eu acho que foi muito, muito, muito bom. E eu queria só uma última coisinha te perguntar, que eu vi que no seu TCC estava falando sobre um livro de psicanálise, que é As Besteiras que a Psicanálise Diz Sobre Nós. E eu fiquei com a curiosidade, até anotei para eu poder depois comprar esse livro para ler. Mas por que você coloca ele lá assim? Eu não sei se tem psicanalista por aqui assistindo a gente, espero que sim. E existem pontos positivos, como todos os livros, como todos os materiais produzidos, tem os pontos positivos e também tem os pontos negativos, né? Para alguns psicanalistas que leram esse livro em específico, eles vão questionar de uma visão muito superficial, muito simplista, mas eu gosto de trazer esse livro como uma sacudidinha, assim, ó. Ah, eu tô muito paradinho, tô muito quietinho, deixa eu dar uma sacudida aqui e começar a prestar atenção de uma outra forma, né? E eu aponto ele por uma crítica que eu faço, eu sempre fiz e continuarei fazendo, espero que por muitos longuíssimos anos, a como a psicanálise surge. Ao berço da psicanálise, pensando especificamente nos textos, nos escritos e nas contribuições do Freud, né? Uhum. E como ele lida com o feminino de modo geral, né? Então, acho que independente de quem
segue a psicanálise enquanto método e análise, né, dentro da psicologia ou não, existe uma compreensão global de que, para o Freud, o homem é a figura de poder inquestionável, e assim o será sempre, e a mulher tem uma inveja desse homem, porque ele tem um pênis. Eu sei que isso assusta muitas pessoas, e aí esse pênis não é só o pênis enquanto órgão, tá? Mas é como se o pênis fosse um símbolo de poder. Então, por exemplo, quando a gente olha na bandeira do Brasil, o verde da bandeira do Brasil são as matas brasileiras. Então, o poder social para o Freud é o pênis do homem. Então, nós mulheres estaremos constantemente com uma falta, um buraco, né, uma falta desse pênis, subjugadas, e tudo vai girar em torno da falta desse pênis, da falta desse poder, da falta desse falo, né? Tanto que para ele categoriza inclusive um transtorno que a gente não usa mais esse nome. Quem usa está errado e é antiético, e estou dizendo que se alguém ouvir pode denunciar para o Conselho de Psicologia, que é a histérica, né? Nesse sentido de senso comum. Porque para ele, a mulher histérica, então, era uma mulher que, por conta dessa inveja e do complexo de Édipo e de outras questões do desenvolvimento psíquico, ela não tinha uma satisfação sexual. Então, que a cura dessa histeria seria satisfazê-la sexualmente. Vocês já podem pensar que lá naquela época, e com essas visões, teve muito caso mesmo, caso erótico, caso sexual, caso afetivo, entre psicólogos, entre psiquiatras e suas pacientes. Então, quando esse livro, né? Quando eu trago esse livro, é para mobilizar um pouco. Poxa, eu venho de um lugar de psicóloga, de um lugar que construiu essa imagem e perseverou com essa imagem por muito tempo. Assim como, especificamente no caso de mulheres trans, era considerado um transtorno relacionado à sexualidade, até 30, nem sei se é isso tudo, mas até um tempo atrás se via isso como um transtorno. Como assim? Né? A ciência que eu amo tanto, que eu defendo, que eu acredito, que eu estudo, parte desse lugar. Mas é para mostrar isso. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa olhar para isso e ver o descabimento que isso tinha, o quanto isso reforça uma construção social de que a mulher é subalterna, inferiorizada e vai ficar sempre agindo pelo que falta, porque ela nunca está satisfeita, sendo que todos nós somos seres de falta. Sempre vai ter alguma coisa que falta na nossa vida. Isso não é e não precisa ser um problema, né? Então, quando eu trago esse livro, não é para falar, nossa, tudo que está nele é perfeito e maravilhoso, mas é para chamar a atenção para como a psicologia foi construída em relação ao feminino. Hoje a gente já tem outras abordagens, outros olhares, inclusive outros e outras psicanalistas que têm uma leitura muito mais adequada e muito mais consciente dos papéis de gênero, né? Posso até citar aqui, por exemplo, a Maria Homem, que é maravilhosa, uma psicanalista sensacional. Constantemente ela faz lives, ela tem Instagram, quem tiver interesse pode seguir, porque ela vem falar dessa tripla jornada, ela vem falar da construção do feminino como subalternizado, ela faz essa crítica à psicanálise e ao Freud. Então, não é que eu acho que a psicanálise se reduz a isso, mas naquela época ela era exatamente isso. Mais um instrumento social e médico de poder sobre os corpos e as subjetividades femininas. E eu não aceito mais esse tipo de percepção dentro do campo que eu amo tanto, que eu defendo. Não aceitamos mais. Então, para quem se interessar, é um livro pequenininho, fininho. Eu achei ele numa banca de rua, assim, de revista no meio do Rio de Janeiro. E aí, na hora que eu vi, eu falei, é aqui, ó. Tá aqui, me achou. Não fui eu que achei ele, né? Então, leiam, é muito... instiga, né? Instiga até para vocês buscarem saber, é isso mesmo? Né? Tá certo? Tá errado? Porque eu acho que a gente tem que ler com esse exercício do questionamento, não como uma esponja que absorve a tudo como uma verdade universal. Então é um livro bacana, espero que os psicanalistas não se sintam ofendidos de eu ter mencionado, nem aqui, nem na tese, mas que instiga e que tem o seu mérito, porque hoje a gente percebe produções que vão totalmente na contramão daquilo que já foi posto pelo Freud, que está em outro lugar, que não nos compete mais conviver com esse tipo de psicólogo, de psiquiatra, de profissional de saúde.
Eu queria finalizar com uma frase de Simone de Beauvoir. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Isso vale não só para as mulheres, mas eu acho que para toda a humanidade. Juju, muito obrigada. Foi maravilhoso. E eu vou agora tentar salvar direitinho para a gente colocar também no Instagram. Foi uma pena que não deu certo por lá, mas a gente publica de novo lá agora, sem problema. E obrigada mesmo, viu, amiga? Obrigada a todo mundo que de alguma forma participou aqui com a gente. Espero que tenha trazido inúmeros questionamentos, inúmeras reflexões, porque eu acho que viver também é isso, né? Estar em constante transformação e abrir ainda mais a nossa perspectiva aí sobre outras realidades. E o que você trouxe hoje para mim foi... Eu vou anotar tudo aqui no meu caderninho. Porque foi muito bom. Muito obrigada. É isso, eu que agradeço, né? Espero ter aí feito cosquinhas e ter tirado as pessoas um pouquinho do lugar. Eu acho que é bom sair do lugar, a gente precisa sair desses lugares cômodos sempre. Agradeço imensamente o convite, né? É eu que fico honrada de poder falar de um tema que eu sou apaixonada, espero fazer isso para o resto da minha vida. Espero que ela seja longa, mas a gente pode deixar, né? Além dessa referência que a gente comentou do livro, eu e a Ana já havíamos conversado, eu vou preparar alguns livros, inclusive que eu sei que podem ser acessados por PDF, podem ser encontrados na internet, em sebos, para quem quiser adquirir o livro físico, né? Para caso alguém tenha qualquer interesse, né? E procurar mais fontes, mais informação, porque conhecimento nunca é demais. Então, vou preparar com muito carinho, né? Quero agradecer. Acho que a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor e às vezes não tanto, mas a gente lida com ela do modo como dá. E para mim nem pareceu que foi 1 hora. Parece que eu tô aqui há 5 minutos, então é isso que me conta o quão prazeroso foi, né? Porque eu não precisou ser arrastado. Então eu que agradeço, né? E qualquer pessoa que tiver interesse, curiosidade, ou nossa, eu queria entender um pouco do seu trabalho, especificamente na saúde mental com mulheres, pode me procurar no Instagram, né? Eu sou um pouquinho lerda para responder, mas eu juro que eu respondo. E pode me seguir. Eu não sou tanto de postar questões profissionais ainda, mas sempre deixo indicações de livros, de lives, de cursos. Sempre que eu vou vendo algo legal, eu também compartilho. Então, vocês fiquem à vontade para a gente continuar essa conversa de outras formas para além desse momento. E, claro, sempre agradeço, Aninha, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, amiga. Espero que na próxima possa ser uma conversa pessoalmente, porque eu estou morrendo de saudade. Um cafezinho. Um cafezinho, né? O tamanho da xícara da mulher. Nossa, que gente. Faz um prato. Uma bacia de café. Fiquei com vergonha agora. Desculpa, amiga. Não, sem problema. Ai, obrigada, amiga. Eu vou encerrar no YouTube e aí você fica aí um pouquinho, porque eu quero te dar um tchau mais pessoal, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Fico aqui te esperando. Beijo, gente. Obrigada. Um beijo pro pessoal. Deixa eu